Pronto, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de regressão linear. No meio da aula, a gente vai estar fazendo um exemplo numérico para recordar o conteúdo que a gente viu na aula anterior e um pouquinho da retomada do início dessa aula. E, na sequência, a gente vai olhar algumas premissas do modelo de regressão linear e apresentar algumas medidas importantes, tá, relacionadas à regressão linear. Então, deixa eu iniciar aqui compartilhando a tela com vocês. Só um instante. Então, mais uma vez, boa noite. A gente vai iniciar essa retomada, estudando um pouquinho mais sobre regressão linear. Na aula anterior, a gente observou informações, quando a gente tem informações sobre uma amostra, é possível, através do método dos mínimos quadrados, ter estimativas para beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, de maneira que essas estimativas que a gente vai encontrar para beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, elas proporcionam o menor valor para o somatório de y e chapéu. A gente observou na aula anterior essas equações que a gente chama de equações normais, que são equações que a gente encontra no meio do processo de minimização dos erros ao quadrado, desses desvios quadrados, e de maneira que a gente conseguiu chegar no finalzinho da aula passada, essas equações que descrevem quem seria beta 2 chapéu e beta 1 chapéu, os estimadores para beta 1 e beta 2. Essas informações que a gente conseguiu chegar no final da aula anterior são informações que nos fornecem, né, meios para a gente poder calcular quem são esses estimadores. Os estimadores dos coeficientes que aparecem na minha equação da regressão. De maneira alternativa a essas equações que a gente tem possibilidade de encontrar beta 2 chapéu através de outras expressões que estão colocadas aqui. Então, essa primeira expressão aqui, a gente observou na aula passada, a gente fez a demonstração e conseguiu chegar nessa expressão aqui. Porém, a gente também pode calcular beta 2 chapéu através dessa outra expressão aqui, ou dessa terceira, onde aqui a gente está chamando o x barra e y barra como sendo as médias amostrais de x e de y. Esse xi pequenininho aqui, ele seria o valor da sua observação menos o valor da média. Então, se a gente escreve x e y dessa forma aqui, com uma letrinha minúscula, para diferenciar desse x grande, e ele vai nos fornecer esse valor do desvio de cada valor que o x assume do seu valor da média. A mesma coisa para o y. O y pequeno, ele é o y grande, e o valor de y para aquela observação i menos a sua média, tá? Aqui é até maiúsculo. Vou fazer uma correção depois adicional. E aí a gente tinha também uma expressão que a gente chegou na aula anterior para beta 1 chapéu, que seria essa primeira, e outra expressão alternativa para a gente calcular beta 1 chapéu seria essa aqui, que está expressa nessa segunda linha. Então, com isso a gente observa que vão existir diversas expressões que a gente consegue utilizar para encontrar quem seriam beta 1 chapéu e beta 2 chapéu. Não bastassem as expressões que a gente já apresentou, existem outras que a gente também pode estar utilizando para encontrar quem seria beta 2 chapéu, por consequência, quem seria beta 1 chapéu também. Usar uma expressão ou outra, dentre todas essas que a gente está apresentando, vai estar muito associado, vai estar muito relacionado às informações que você tem
para poder fazer essa estimativa. Então, se você tem um determinado conjunto de informações, você pode ter menos trabalho utilizando uma expressão ou outra. Então, qual das expressões é a melhor? Aquela que você tiver mais facilidade de acesso às informações, tá? O problema que a gente vai fazer na aula de hoje, a gente vai usar as primeiras estimativas, as primeiras expressões que a gente encontrou no finalzinho da aula passada. Então, a gente vai fazer as estimativas usando as primeiras equações que a gente encontrou. Antes da gente observar um problema aplicado para fazer essas estimativas, a gente quer destacar aqui algumas propriedades numéricas dos estimadores obtidos por meio do método dos mínimos quadrados ordinários. Primeira propriedade que a gente vai destacar é que os estimadores de MQO, a gente vai resumir métodos mínimos quadrados ordinários como sendo MQO, os estimadores de MQO, eles são expressos unicamente em termos das quantidades observáveis, ou seja, através de quantidades baseadas nas amostras, tá? Então, são informações que você tem a partir da amostra, e aí todas as informações que a tua amostra te fornece em relação aos valores de x, y, y, você consegue fazer o cálculo desses estimadores. Então, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu sempre são expressos a partir de informações da amostra. Outra observação é que eles são estimadores pontuais, ou seja, para uma dada amostra, a gente tem que os estimadores, eles proporcionam apenas um único valor do parâmetro populacional. Então, a gente não tem aqui nenhuma margem de confiança, uma margem de erro, né? Então, tem as informações, com aquelas informações eu consigo estimar apenas um beta 1 chapéu e um beta 2 chapéu. Se eu trocar a amostra, eu vou ter estimadores diferentes. Com as estimativas obtidas no MQO para os dados amostrais, a minha linha de regressão amostral ela vai conseguir ser obtida e essa linha de regressão ela tem algumas propriedades. Primeira propriedade que ela vai passar pelas médias amostrais de x e de y. Então, a maneira da gente representar isso é que a minha reta de regressão ela tem a característica que ela passa pelas médias amostrais de x e de y. Então, a maneira da gente representar é, dada a minha equação de regressão, onde tem o meu xi, eu posso colocar o x bar, onde tem o meu yi, eu posso colocar meu y bar, meu yi chapéu, seria o valor de y barra correspondente, tá? Quando o xi é igual a x bar. Graficamente, o que a gente tem é essa figura aqui, que está mostrando que a minha reta de regressão, baseada na amostra, né, a função de regressão amostral, ela tem essa característica de passar por esse ponto, x barra e y barra. Aqui a gente está observando que a característica de que o valor médio do y estimado, ou seja, y igual y chapéu, é igual ao valor médio do y. Então, esse valor médio do y é o valor médio da população. Se você pensar em todas as informações que você tem de y para a população, o valor médio dele a gente chama de y barra. E quando a gente está pensando na amostra, a gente vai estar chamando aqui de y chapéu barra. Então, o que a gente está concluindo é que a gente consegue observar que o valor médio, né, geral da população, ele é igual ao valor médio amostral. Então, essa é a conclusão aqui que a gente está chegando. Então, aqui é feita uma manipulação em termos da equação, da equação envolvendo a previsão. Só um instante aqui. Então, que a gente tem essa constatação que o valor médio estimado ele vai ser igual ao valor médio, né, considerando toda a população. Outra constatação importante é que o valor médio dos resíduos ele vai ser igual a zero. Essa constatação é uma constatação bem importante. A gente utilizou
na aula anterior. E essa constatação é importante e interessante, porque é um dos motivadores também para que a gente possa utilizar o método dos mínimos quadrados ordinários, olhando os desvios quadráticos e não apenas o desvio simples, né? Então, de fato, na média, todos esses resíduos, a soma desses resíduos, ele vai ser igual a zero. Por isso que a gente acaba não utilizando isso como critério para fazer uma reta de regressão, uma equação de regressão. A gente acaba usando os valores quadrados, tá? Então, aqui a gente está chamando atenção quando a gente vai fazer a demonstração do MQO. Uma das etapas, a gente chega numa equação semelhante a essa aqui, e essa equação é semelhante a menos 2 vezes o I chapéu. E aqui essa expressão toda aqui de o I chapéu. Então, se a gente chega aqui menos 2 vezes o somatório de U I chapéu é igual a zero, então o valor médio dele vai ser zero. Com relação a essa propriedade que a gente observou, a gente pode ter expressões diferentes para a gente poder encontrar quem seria o somatório dos valores de YI, tá? Então, aqui a gente tem essa equação da regressão amostral e a gente vai conseguir reescrever essa expressão em termos dos desvios dos valores médios, tá? Então, o somatório de XI vai ser N beta 1 mais beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu. Somatório de XI mais o somatório de UI chapéu. E como a gente acabou de observar que esse somatório, né, o valor médio dele é zero, então a gente acaba ficando com essa expressão aqui um pouquinho mais simples para os valores do somatório de YI. Quando a gente pega essa expressão aqui e divide ela por N, o que a gente tem é que essa equação aqui, ela é uma equação agora que expressa, né, os valores médios de Y barra em função dos estimadores e de X barra. A gente faz uma manipulação dessa equação com uma equação anterior, que era a equação que expressa o YI, tá? Que a gente viu um pouquinho anterior aqui. E aí a gente acaba ficando com essa equação aqui. YI menos Y barra é igual a beta 2 chapéu, que multiplica XI menos X barra mais o I chapéu. O que acontece é que a gente definiu também, no comecinho da aula, que essa diferença a gente pode escrever dessa segunda maneira aqui, onde a gente está olhando agora esses valores que a gente escreve de forma minúscula seriam a diferença sempre do valor que a gente tem da variável, né, ou x ou y, menos o seu valor médio. Então, aqui passa a ser, desse lado esquerdo, yi, esse xi menos x barra passa a ser xi pequeno, vezes beta 2 chapéu, mais essa parcela aqui do estimador do erro. Essa equação que a gente tem aqui é a equação que a gente chama de previsão observando os desvios, no formato dos desvios. Então, é outra maneira da gente escrever a reta de regressão, através dessa expressão aqui. Então, a função de regressão amostral, então, vejam, quando a gente está fazendo com essas medidas, esses valores de YI grande, né, menos Y barra, são valores relativos à população. Quando a gente está pensando na amostra, a gente vai olhar informações sobre uma amostra, a maneira da gente representar isso é escrever nessa variável com esse chapéuzinho aqui. Então, essa expressão que a gente tem aqui é a expressão em formato de desvio pensando na população, e essa aqui que tem um formato semelhante, só que aqui a gente está chamando, né, que faltou o chapéu. Seria a equação referente à amostra, tá? Então, nas unidades originais seria nesse formato, e aqui na unidade de desvio seria nesse formato. Continuando,
a gente tem também a característica que os resíduos, eles não estão correlacionados ao valor do YI previsto. Isso aqui está repetido, parece. Os resíduos, eles não estão correlacionados, ou seja, esse somatório de YI, chapéu, XI tem que ser igual a 0. E aqui, a gente encerra essas características numéricas, tá? Essas 5 características, na verdade, foram todas derivadas a partir dessa informação da propriedade, né, sobre a linha de regressão, quais são as características que a linha de regressão vai ter. Então, a gente destacou que ela passa pelas médias amostrais, que o valor médio das estimativas do Y estimado é igual ao valor médio previsto, que o valor médio dos resíduos é igual a 0 e que os resíduos eles não estão correlacionados ao YI previsto, tá? Vamos olhar agora como é que seria para a gente começar a observar quem é essa equação de regressão, como é que a gente consegue calcular essa equação de regressão, essa reta de regressão, a partir de informações numéricas, tá? Então, vamos observar esse exemplo aí, contextualizado, e o que é que ele fala para a gente. Então, a gente tem o seguinte, um psicólogo, ele está investigando a relação entre o tempo que o indivíduo leva para reagir a um estímulo visual, onde essa medida desse tempo de reação a gente está colocando na variável y, ela está sendo medida em segundos, e ele quer observar essa relação desse tempo para reação a um estímulo e alguns fatores. Quais são os fatores que são apontados? O sexo, que vai estar na variável w, e a gente vai estar quantificando que quando o sexo for masculino, essa variável w recebe 1, quando for feminino, essa variável recebe 0. A gente tem a idade vai estar expressa na variável x, que vai estar medida em anos, e a acuidade visual vai estar na variável z, que ela vai ser medida em porcentagem. Então, a gente tem essas informações. A gente está buscando uma relação entre o tempo que o indivíduo leva para reagir e alguns desses fatores, tá? Então, para a regressão linear simples, inicialmente, a gente vai estar relacionando essa variável y com apenas uma dessas outras. A gente vai correlacionar com x. E depois a gente poderia, para esse mesmo conjunto de informações que a gente está apontando aqui, pensar em fazer a regressão de y com z, por exemplo. Então, a gente vai fazer agora de y com relação a x e a gente pode fazer como exercício de y com relação a z. O mesmo processo que a gente vai fazer aqui inicialmente entre y e x, a gente poderia fazer entre y e z. Então, vamos observar o seguinte, essas informações aqui estão descrevendo as variáveis que a gente apontou agora, tá? Então, y, que é esse tempo de reação a um estímulo visual, as informações todas estão aqui nessa coluna. W, que é a informação com relação ao sexo, se é masculino ou se é feminino. Vê que aqui a gente já colocou as informações da variável, né, já de maneira quantitativa. Então, a gente não indicou, por exemplo, esses dados eles poderiam estar apresentados, né, para a coluna referente a W como sendo M para masculino, F para feminino, tá? Mas aí a gente, para trabalhar de maneira quantitativa, pensando isso como uma variável aleatória, a gente está atribuindo, né, está fazendo essa conversão da informação que não é quantitativa para uma informação quantitativa. Então, estou associando. Quando é masculino, recebe 1, quando é feminino, recebe 0. O X, que é a informação da idade, e o Z, que é a medida da acuidade, tá? Então, o valor em porcentagem. Então, observem que a porcentagem, que o máximo valor que a gente está encontrando é 100, e nesse caso aqui, para a variável Z, o menor valor que a gente está encontrando, deixa eu ver aqui, 60. Então, o menor acuidade é de 60%, a maior é de 100%. Então, essas são as informações que a gente tem, tá? Então, o que a gente quer
encontrar um modelo de previsão com base nas informações anteriores, considerando essas variáveis aqui, o Y e o X. YI é o tempo de reação do iésimo indivíduo e XI vai ser a idade do iésimo indivíduo. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar quem seria a reta de previsão? Então, vamos aqui para o quadro branco, para a gente olhar as informações. Não sei se está dando para ver para vocês. Deixa eu comentar um pouquinho. Então, aqui nesse exemplo, trazendo para cá as informações que a gente tem, tá? Então, aqui a gente tem um marcador para o indivíduo, os valores de Y, valores de W, de X e de Z. E aí eu quero, então, encontrar a equação de regressão. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, inicialmente, eu vou querer uma equação de regressão que me aponte, né, qual a equação que rege essa relação entre Y e X, tá? Eu quero relacionar, quero uma equação de regressão entre Y e X. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, dos dados que foram fornecidos para a gente vai buscar aqueles que são, de fato, pertinentes para a gente. Então, eu só quero informações com relação a Y e a X. Então, dessa tabela, eu vou aproveitar as informações que estão na coluna referente a Y e na coluna que está referente a X. As demais colunas, para esse momento, a gente não vai precisar. A gente precisa dessas informações aí. E como é que eu vou montar a minha reta de regressão? Vou usar a minha reta de regressão usando o que a gente viu na aula anterior, né, com as expressões para os estimadores de beta 1 chapéu e de beta 2 chapéu, para poder montar a minha equação de regressão. Tá? Então, essa é a expressão que a gente tem, que a gente viu na aula passada, usando o método dos mínimos quadrados ordinários, para quem seria meu beta 2, tá? Lembrando que a gente vai ter de equação... Pode colocar aqui, tá com mais espaço livre, né? O Y e chapéu, quem vai ser? Vai ser o beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu x. Então, essa vai ser a minha reta de regressão. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso descobrir quem é o beta 1 chapéu, eu preciso descobrir quem é o beta 2 chapéu. Tá? E eu vou conseguir a partir dessas informações que a gente tem aqui. Tá? Então, aqui a gente tem a expressão para beta 2 chapéu. Dentre todas as observações que a gente apresentou no finalzinho da aula passada e no início da aula de hoje, eu estou optando para a gente escolher a primeira expressão, que foi a que a gente derivou na aula anterior, tá? Como é que funciona essa expressão aqui, ó? O beta 2 chapéu, ele vai ser esse quociente entre n, somatório de x e y, menos somatório de xi, vezes somatório de yi, dividido por n, somatório de xi ao quadrado, menos o somatório de xi, o resultado disso elevado ao quadrado, tá? Então, observe, eu preciso encontrar o que é que eu tenho no momento. Eu tenho as informações sobre x e y. Então, se eu fizer lá o somatório daquela coluna de x e daquela coluna de y, eu consigo achar essa parte aqui e essa. Se eu tenho somatório de xi, o resultado disso eu vou elevar ao quadrado. Eu consigo achar essa informação que aparece aqui no denominador. Essa daqui e essa são informações que eu não tenho no momento. Tá? Nem somando coluna, nenhuma das informações que estão naquelas duas colunas ali. Então, vou precisar encontrar informações que me digam quem são esses produtos entre x e y. E vou precisar de informações com relação a cada observação que a gente tenha de quem é o valor de x ao quadrado. Então, a gente vai abrir colunas novas para poder estimar isso aqui e esse. Na verdade, para poder calcular isso aí, porque vai ser importante para eu poder estimar quem é o beta 2 chapéu, tá? Então, vamos lá observar. Deixa eu ver se a gente colocou aqui. Aqui seria só... Então, vou precisar encontrar isso aqui, tá? A gente tem, nesse problema, 20 informações. Então,
a gente pode usar uma calculadora comum, ou a gente pode estar usando o Excel para ajudar a calcular essas informações, tá? São informações simples, são informações de soma, ou no máximo de produtos, e depois a gente soma esses resultados finais. Então, vou abrir aqui o Excel para a gente observar. Então, a tabela inicial que a gente tem seria as informações do problema inicial seriam essas todas que estão aqui nessa primeira parte da planilha. Então, eu tenho aqui, ó, informações com relação ao indivíduo, a marcação do indivíduo, os valores que Y assume, os valores que W, X e Z assumem, respectivamente. Eu vou querer informações somente sobre Y e X. Então, vou me atentar à coluna B e à coluna D, tá? Então, transcrevi aqui para essa segunda planilha as informações referentes a Y e a X. O que é que eu faço agora, tá? Eu tenho que lembrar quais são as informações que eu vou precisar para poder calcular. Então, primeira coisa que eu posso levantar aqui são os valores dos somatórios referentes a Y e a X. Então, se eu somar aqui as informações dessa coluna, eu tenho que o somatório de Y e I é 2.150. Então, posso até já começar a transcrever para cá. Então, eu tenho aqui o somatório de XI é 2.150. Os somatórios de XI é 600. Tá errado, né? Aqui é YI, né? Corrige logo aqui. O primeiro valor aqui é para YI. E o somatório de XI seria 600. Pronto. Então, lá a gente viu, a gente vai precisar desse valor, né? Desses valores, mas eu vou precisar de informações, por exemplo, de X vezes Y, tá? Somatório disso tudo. Então, vou fazer aqui o produto de Y vezes X ou de Y vezes X desse aqui vezes esse. Fazer isso observação a observação. Então, eu tenho aqui as informações para cada observação que a gente tem, ou para cada indivíduo que a gente tem informação sobre os valores do produto de X e Y. Então, para essa observação aqui, por exemplo, eu tenho o X de 100, o Y de 100 e o X de 20, o que dá que o produto é de 2.000. Então, essa informação, se a gente somar todas essas informações que estão aqui, a gente tem a informação do somatório de X e YI. Então, aqui deu 65.400. Vamos para cá. $65.400. Vamos observar agora outra medida, que é a medida de x e x ao quadrado. Seria x vezes x, né? Então, o que eu vou fazer? Pegar essa coluna toda e olhar os valores dela ao quadrado, né? Ou fazer ela vezes ela mesma. Faço isso para todos os valores. E depois a gente vai fazer esse somatório. Aí aqui dá 19.000, né? Pronto. O N é 20, né? Lembrando.
Então, vamos calcular agora quem seria o beta 2 chapéu. Então, vai ser 20 vezes. Aí, o somatório de x, y, i. Somatório de x, y, i, esse aqui, 65.400. Menos o somatório de xi, é 600. Somatório de yi, 2.150. Aí aqui vai ficar 20 vezes o somatório de xi quadrado, que é 19.000. Menos, agora a gente vai pegar o somatório de xi, que é esse aqui, e o resultado disso a gente vai levar ao quadrado. Pronto, aí agora a gente tem condições de calcular quem é o beta 2 chapéu, tá? Fazendo essas continhas aqui no numerador vocês devem encontrar 18.000. E no denominador vocês devem encontrar 20.000. O que dá um beta 2 chapéu de 0,9. Então, é só fazer as continhas. Faz esse produto, faz a diferença, aí vai encontrar 18.000. Aqui faz 600 ao quadrado, o resultado disso, você vai fazer esse produto menos o resultado desse valor aqui. Aí deve encontrar 20.000 aqui no denominador, tá? Aí beta 2 chapéu, 0,9. Vamos olhar agora quem seria o beta 1 chapéu. Beta 1 chapéu é y barra menos o beta 2 chapéu vezes x barra. Quem é y barra? Então, para achar y barra, é o somatório dos yi dividido por n. Então, aqui a gente tem o somatório de yi é 2.150 dividido por 20. Então, y barra vai ser 107,5. E quem seria o meu x barra? É o somatório de xi dividido por n. Então, o somatório de xi, eu acho que é 600. 600. Dividido por 20. Então, x barra vai ser igual a 60 sobre 2, que dá 30. Então, quem seria meu beta 1 chapéu? Vai ser o y barra, 107,5, menos o beta 2 chapéu, que a gente calculou na etapa anterior, tá? Beta 2 é 0,9, vezes o x barra, que é 30. E aí, o meu beta 1 chapéu, quem vai ser? 107,5 menos 0,903 vai dar 80,5. Então, com isso, a gente tem agora, né? O valor de beta 1 chapéu tem o valor de beta 2 chapéu, eu consigo montar a minha equação de previsão. Então, quem vai ser a minha equação de previsão? Y1 chapéu é beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu xi. Então, yi chapéu vai ser beta 1 chapéu, 80,5, né? Mais o beta 2, 0,9, xi. Então, essa aqui é a minha reta de regressão, a minha equação de regressão. O que acontece é, para um dado valor de xi, a gente consegue estimar quem seria o valor correspondente de y. Veja aqui que é uma estimativa, tá? Por quê? Nem sempre essa estimativa, ela de fato vai ser igual
ao valor, por exemplo, que a gente tem, que a gente sabe. Se a gente pegar um ponto de informação conhecida, se a gente pegar, por exemplo, um xi qualquer aqui, xi igual a 35, o valor de y e chapéu, correspondente a esse aqui, não necessariamente vai ser 112 ou 105, tá? Porque a gente vai encontrar um valor previsto, que não necessariamente vai ser igual ao y verdadeiro. E justamente por existir essa diferença que a gente tem um termo de erro associado, tá? Então, aqui, eu consigo ter uma previsão para qualquer valor de xi que a gente tenha. Não precisa necessariamente os valores de xi estar nessa faixa de informação que a gente tem aqui. A gente poderia pegar um valor de xi qualquer. Então, aqui, observem que nas informações que tem na tabela, a gente tem informações de idade de 20, 25, 30, 35, 40 anos. A gente não tem, por exemplo, informações de nenhum indivíduo que tenha, por exemplo, 23 anos. Mas com a expressão que a gente conseguiu aqui, a gente tem como ter um valor estimado para essa variável y, supondo a idade de 23, fazendo xi ser igual a 23. A gente consegue ter uma estimativa de qual seria o valor correspondente de yi. Ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos seguir aqui. Então, aqui, o modelo encontrado que a gente acabou de... Deixa eu ver se eu consigo escrever com a canetinha para cá. Senão a gente digita. YI, chapéu, ficou igual a 80,5 mais 0,9 x. Vamos observar, tá? Essas informações que a gente acabou de observar aqui, o que é que a gente consegue tirar, tá? Vamos só voltar aqui, esse comentário que a gente fez. Qual seria o y para xi igual a 23? Então, a gente teria aqui o yi para xi igual a 23 seria 80,5 mais 0,9 vezes 23. Tá? Deixa eu calcular aqui. 0,9 vezes 23 dá 20,7 mais 80,5 dá 101,2. E aí observe o seguinte, nas informações que a gente tem aqui, ó, a gente tem informações de valores de x sendo 20, 25, e aí a minha estimativa para 23, né, seria um valor de x que está por aqui assim, e a gente tem um valor correspondente de y de 101,2, tá? Então, vê que não está muito discrepante em relação aos valores que a gente tem ali, quando a gente tem dados de 20 ou quando a gente tem dados de 25, tá? Além desse problema que a gente tem aqui, a gente consegue observar, por exemplo, como é que está essa relação entre essa variável x e a variável y. Supondo esse modelo de regressão, supondo essa característica dele ser linear, qual seria o impacto que a gente teria na variável y quando a gente faz variações em x, tá? Então, esse modelo vai trazer essa informação para a gente. Vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada em alguns exemplos contextualizados, que traz essa interpretação, né, dos parâmetros de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, tá? O que muda nesse material que a gente vai observar agora é um pouquinho da notação dos estimadores, tá? Ele não chama de beta 1 chapéu e beta 2, ele chama de beta 0 e beta 1, mas pelo formato a gente consegue fazer essa associação, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu melhorar aqui um.
Esse exemplo é do livro do Wooldridge. Ele fala sobre salários de diretores executivos e retornos de ações. Ele diz o seguinte: para a população de diretores executivos, seja Y o salário anual em milhares de dólares. Assim, Y igual a 856,3 indica um salário anual de 856.300 e Y igual a 1.452 indica um salário de 1.452.600. Então, só chamando atenção para a questão das medidas. Seja X o retorno médio da ação sobre o patrimônio. Então, X mede, está chamando aí de RMA, retorno médio da ação sobre o patrimônio. Dos 3 anos anteriores da empresa, do diretor executivo. O retorno da ação sobre o patrimônio é definido em termos de uma renda líquida, como uma porcentagem do patrimônio comum. Por exemplo, se RMA é igual a 10, então o retorno médio da ação sobre o patrimônio é de 10%. Para estudar a relação entre essa medida do desempenho nas empresas e a remuneração dos seus diretores, postulamos o modelo simples. Então, veja, aqui ele está afirmando e está fornecendo para a gente essa relação. Que salário é um beta 0 mais beta 1, RMA mais U, onde esse U aqui é o termo de eu, o termo do desvio, tá? Então, se a gente for fazer um paralelo com... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Com a notação que a gente utilizou até o momento, tá? Que a gente estava chamando beta 1 e beta 2, esse aqui seria equivalente a quem? Seria equivalente ao beta 1. Tá? E aqui seria equivalente ao meu beta 2, tá? Quer comentar mais não? Tá? Então, na notação que a gente vinha utilizando, aqui seria equivalente ao beta 1 e aqui seria equivalente ao meu beta 2, tá? Então, parâmetro de inclinação beta 1 ou beta 2, tá? Mede a variação do salário anual em milhares, enquanto o retorno da ação aumenta em 1 ponto percentual. Como um RMA mais elevado é melhor para a empresa, esperamos que o beta 1 seja maior que 0, tá? Então, aqui a gente começa a observar a primeira interpretação com relação a esses parâmetros, né? A beta 1 e beta 2, ou de maneira equivalente beta 0 e beta 1. O que esse parâmetro que multiplica, que seria equivalente à minha variável x, tá? O que ele vai representar? Ele, nesse caso aqui, nesse contexto, ele mede a variação do salário anual em milhares quando o retorno da ação aumenta em 1 ponto percentual. Então, essa inclinação da reta, ela mede para a gente isso. Se eu der uma variação em x de 1 unidade, esse valor aqui, desse parâmetro, vai me representar o quanto impacta no meu y. Então, aqui, para essas unidades, eles, ó, se eu aumentar 1 unidade no RMA, isso traz um aumento no salário equivalente ao valor que a gente tem de beta 1, tá? Então, vamos seguir. Ele diz que o conjunto de dados nesse arquivo contém informações sobre 209 diretores executivos para o ano de 1990. Esses dados foram obtidos através de uma revista. Na amostra, o salário médio anual é tal, sendo que o menor são esses valores e esse. O menor é o maior valor. O retorno das ações, médio das ações para os anos 88, 89 e 90 é 17,8, sendo que os valores de menor e maior são tais. Essas informações aqui de menor e maior valor, para esse momento aqui, não traz nenhuma informação adicional para a gente, tá? Os valores médios, sim. Mas vamos observar qual é a reta de regressão que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem, ó, salário, que seria equivalente ao meu Y, tá? Meu Y e chapéu, né? Seria equivalente à equação que a gente estava olhando lá. É igual a um beta 1, chapéu, mais um beta 2, chapéu, x, né? X. Então, a equação que a gente estava trabalhando seria semelhante a essa aqui. Então, aqui ele está, ó, o valor estimado de salário, que está no Y, aqui o termo independente, né? E aqui a inclinação dessa reta, tá? Então, ele chegou para essa equação aqui. Então, as estimativas do intercept e da inclinação, ele está dizendo que foram colocadas 3 casas decimais. Salário chapéu para indicar que essa é uma equação estimada.
E aí ele vem. Como é que ele interpreta isso aí, tá? Primeiro, se o retorno da ação é zero, se o RMA é zero, o que é que acontece aqui? A gente fica que a previsão de salário, né, vai ser 963,191, que é o valor do beta 1 chapéu. Então, o salário previsto do intercepto é esse, que é igual a esse valor em milhares. Em seguida, podemos escrever a variação prevista no salário como uma função da variação em RMA. A variação do salário vai ser 18,501 vezes uma variação em RMA. Ou seja, se eu zero isso aqui, eu consigo observar como a variação em uma unidade de RMA impacta no meu salário. É isso que ele está escrito aqui, ó. Variação do salário é 18,501 vezes a variação em RMA. Isso significa que o retorno da ação aumenta um ponto percentual. Então, espera-se que o salário variará cerca de 18,5, que está 18,501, ou 18.500. Uma equação linear, esse é o valor da variação estimada, independente do salário inicial. Então, o valor de beta 2, ele vai fornecer para a gente esse impacto que se tem na variável y quando a gente faz uma variação de uma unidade em x. E o beta 1 representa o quê? O beta 1 representa quando a gente não tem valor de x, quando xi é igual a zero, qual é o valor que o yi assume, tá? Qual é o valor da estimativa da variável yi. Então, aqui seria essa interpretação. Mudar o contexto. O beta 2, essa informação, o beta 2, ou se a anotação for diferente, tá? O que importa é o valor da inclinação da reta, tá? Lembrando que esse formato que a gente tem de regressão simples, né, é o formato de uma reta. O valor dessa inclinação vai fornecer para a gente essa medida de impacto em y quando eu faço uma pequena variação na variável correspondente a x, ok? Então, seguindo aqui na interpretação do problema, ele diz que essa equação que a gente tem aqui pode ser usada para a gente observar valores previstos para salários para quaisquer valores de RMA, né, que seria um valor correspondente a XI. Então, eu posso supor, por exemplo, quem seria que o RMA, ou seja, que o meu valor de XI seja 30, eu consigo calcular, então, qual é o salário correspondente. Como a gente acabou de fazer, por exemplo, do psicólogo, né? Eu consigo encontrar qual seria o valor do salário, tá? Vejam que o XI que a gente assume aqui para calcular o valor previsto, ele não necessariamente precisa ser um valor de X que está dentro das informações da sua amostra, tá? Você pode pegar qualquer valor. A gente vai poder usar essa regressão com valores que não necessariamente estão nas informações da amostra. Então, o que mais? Aqui ele chama atenção para que, quando a gente está pensando nas informações de uma dada amostra, a gente tem, né, a de regressão amostral, que nesse exemplo aqui seria essa reta cheia, tá? Essa curva cheia. E aqui, essa pontilhada é o valor pensando na população como um todo, tá? E aí tem essa diferença entre as duas curvas, porque, de fato, as informações que são baseadas numa amostra não necessariamente vão ser coincidentes com a população completa. A gente sempre vai ter estimativas. E essa diferença que a gente tem entre as duas retas de regressão, a gente consegue visualizar essas informações da diferença através do termo de erro, através do termo dos desvios, tá? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos observar esse segundo exemplo aqui, tá? Do mesmo autor. Nesse aqui, vai se observar uma relação entre salários e educação. Para a população de pessoas na força de trabalho em 76, seja Y um salário, pode perguntar. Tá, já. Vamos voltar aqui. Então, vou considerar Y como sendo a informação de salário, em que salário é mensurado em dólares por hora.
Assim, para uma determinada pessoa, se o salário é 6,75, o salário hora é de 6,75 dólares. Vamos chamar anos de escolaridade formal de X. Estou chamando X EDUC aqui, por exemplo. Se EDUC é 12, corresponde ao ensino médio completo. São 12 anos de estudo. O salário horário médio na amostra é de 5,9, o que equivale, de acordo com o índice de preço ao consumidor, de acordo com o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, a 16,64 em dólares de 1997. Usando os dados do arquivo tal, considerando o tamanho da amostra de 526 indivíduos, obteve-se a seguinte função, né, para a regressão amostral. Salário é menos 0,9 mais 0,54 EDUC. Lembrando, qual o formato que a gente teria aqui? YI chapéu seria um beta 1 chapéu mais um beta 2 chapéu XI. Na anotação aqui desse autor, ele faria YI chapéu igual a um beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu XI, tá? Para esse autor aqui. Para o que a gente vinha trabalhando, a gente está usando essa anotação aqui. Então, para a nossa notação, o YI chapéu seria salário chapéu. O beta 1 chapéu, nesse caso aqui, está dando negativo. E o beta 2 chapéu é 0,54. Tá? Devemos interpretar essa equação com cautela. O intercepto de menos 0,9 significa literalmente que uma pessoa sem nenhuma educação formal tem um salário hora previsto de menos 90 centavos de dólar por hora. Isso, evidentemente, é tolice, eles chamam, que ocorre apenas... ocorre que apenas 18 pessoas na amostra de 526 têm menos de 8 anos de educação formal. Então, o que acaba acontecendo é que isso faz puxar, né, o valor desse estimador para um valor negativo, quando a gente esperava que não tivesse essa possibilidade. Consequentemente, não é surpreendente que a regressão não faça boas previsões para níveis de educação formal muito baixos. Isso aqui é interessante chamar a atenção. Isso é interessante, chama a atenção da gente, tá? Então, observe que, às vezes, a estimativa que a gente tem, a reta de estimativa que a gente tem, ela não funciona para uma certa faixa de valores. Não funciona tão adequadamente para uma faixa de valores. Então, isso é importante a gente destacar. Então, é isso que ele está chamando a atenção da gente. Para valores de educação pequeno, ou seja, para valores de X pequeno, essa reta de regressão ela não é a mais adequada, tá? Mas é essa que ele vai acabar trabalhando. Para uma pessoa com 8 anos de educação formal, o salário previsto é de aproximadamente 3,42 por hora. A inclinação estimada nessa situação aqui implica que um ano a mais de educação formal, lembra, a gente sempre vai observar esse valor de beta 2 aqui, tá? Como sendo, se eu der uma variação aqui nessa variável correspondente a x, o impacto que isso vai trazer em y. Então, aqui, a gente está observando que o beta 2 chapéu é de 0,54. Então, a inclinação estimada implica que um ano a mais de educação formal aumenta o salário em 54 centavos de dólar por hora. Portanto, 4 anos a mais de educação formal aumenta o salário previsto de 4 vezes esse valor, ou seja, de 2,16. Esses efeitos são razoavelmente grandes devido à natureza linear. Outro ano de educação formal aumenta o salário na mesma quantidade, independente do nível inicial da educação. E mais para frente ele diz que vai discutir algumas outras questões, tá, econômicas. Tá? Esses dois problemas trouxe para comentar com vocês. Essa interpretação com relação aos valores de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, que trazem para a gente na reta de regressão. Tá? O que é que eles vão trazer de informação econômica para a gente? O que é que eles vão trazer de informação, né, na análise da equação de regressão, tá? Vamos voltar aqui.
O livro do Gujarat, ele traz algumas premissas, algumas afirmações importantes com relação ao método dos mínimos quadrados, tá? Que a gente vai apresentar, algumas delas, eles trazem alguns gráficos que ajudam a fixar, né, o conceito. Outras não são tão simples de a gente observar nesse momento, então ele diz que mais para frente ele volta a tratar dessas premissas, tá? Então, a primeira premissa, ela fala que o modelo de regressão ele é linear nos parâmetros. Então, na verdade, ele é tanto linear nos parâmetros quanto nas variáveis, tá? Mas o que ele chama atenção para a definição de um modelo de regressão linear, que a gente comentou na aula passada também, é essa questão da linearidade, ela está nos parâmetros. Então, eu não tenho, por exemplo, possibilidade de beta 1 ser, nesse modelo de regressão, ser um termo quadrático, ou assumir qualquer outro formato que não seja linear, tá? Com grau 1 aqui. Então, o modelo de regressão ele é linear nos parâmetros. A primeira premissa é referente ao método dos mínimos quadrados. A premissa 2, ela fala que os valores de x são fixos em amostras repetidas. A análise de regressão condicional aos valores dados do regressor x. Ou seja, eu tenho uma determinada amostra, eu tomo valores de x e aí eu consigo fazer estimativas do valor de y, tá? Então, a gente diz que é fixo em amostras repetidas nesse sentido, que as estimações que a gente vai fazer são em relação a os valores que a gente tem apresentado na amostra, para x, tá? O valor médio do termo de erro, o i, ele é 0. Então, o valor aqui esperado, né, dessa parcela do termo de erro, dado o valor de xi, ele é 0, ou seja, se eu olhar os desvios, né, ao longo da minha reta de regressão, todos os desvios, né, o valor médio disso aí vai ser 0. A premissa 4 tem... Em vários momentos a gente vai acabar se deparando com essa característica aqui, essa premissa, tá? Esse termo também é um termo que acho que talvez a gente não tenha tido contato, talvez em MQ2, mas ele é um termo muito presente quando a gente fala em análise de regressão, que é a homocedasticidade, ou variância igual. O que vai acontecer é que, dado o valor de x, a variância y é a mesma para todas as observações. Então, a gente não tem mudança na variância. Então, aqui, o valor esperado, ele sempre vai ser o mesmo. Uma característica de homocedasticidade, graficamente, que a gente vai observar é essa aqui, que está nessa figura, tá? Então, observe que é diferente do que a gente chama de heterocedasticidade, onde a gente vai ter para cada valor de xi, a gente teria uma variância diferente para o yi. Quando isso acontece, eu tenho valores diferentes aqui, né? Então, observe que para cada valor de xi que a gente tenha, a gente tem uma variância diferente. Nesse aqui, não. A variância é sempre a mesma, tá? Então, no método dos mínimos quadrados ordinários, a gente tem que a variância ela é sempre igual para essa variável UI, tá? Em termo de erro. Na premissa 5, ele coloca que não há autocorrelação entre os termos de erro. Tá? Então, essa premissa, né, quando a gente está afirmando que não tem autocorrelação, a gente representa isso olhando o valor da covariância. A covariância de y j seria igual a 0. Tá? Vejam que essa segunda expressão aqui, ela está levando em consideração que os x, eles são fixos, como a gente tinha colocado anteriormente, tá? Ele não existe uma distribuição amostral com relação a x. Se tivesse a expressão para isso, seria essa primeira, tá? Mas a gente não tem, tá? Então, a expressão que a gente vai estar utilizando para indicar, né, essa correlação como sendo nula, essa segunda aqui. E como é que funciona essa
característica, né, de não ter essa autocorrelação entre os termos de erro. Se a gente plotasse aqui graficamente, a gente teria aqui indicado 3 padrões de autocorrelação entre os termos de erro. Nesse caso aqui, a gente diz que tem uma correlação serial positiva. Nessa segunda aqui, a gente tem uma correlação serial negativa. E aqui a gente não tem uma correlação. Aqui, à medida que aumenta esses termos de erro, a gente tem um aumento. Se eu tenho uma variação no termo de erro relativo a xi, eu tenho um aumento do termo de erro referente a YJ, tá? Nesse caso aqui. Nesse caso aqui, eu tenho um aumento no valor de YI, isso traria uma diminuição no valor do termo de erro referente a XJ. Então, você teria aqui uma correlação serial positiva, aqui uma correlação serial negativa, e nesse caso, a gente está afirmando que, quando a gente está olhando o método dos mínimos quadrados ordinários, a gente não tem essa correlação. Então, eu seguiria esse padrão dessa figura C aqui. A premissa 6, ela diz que existe ausência de covariância entre o I e xi, ou seja, a covariância de YI dado xi é igual a 0. A premissa 7, ela fala para a gente que o número de observações N deve ser maior do que o número de parâmetros a serem estimados. Lembrando que na regressão linear a gente estima 2 parâmetros, então o número de observações ele tem que ser superior a essa quantidade. A premissa 8, os valores de x em uma dada amostra não devem ser os mesmos. Então, tem que existir uma variância de x, né? E essa variância tem que ser um valor positivo e finito. Então, não faz sentido a gente ter uma amostra e aí nessa amostra todos os valores das observações serem o mesmo valor. Então, não vai fazer sentido, né? Então, a gente vai supor que os valores que a gente tem para xi de uma determinada amostra são diferentes, tá? Um outro pode ser igual, mas todos os valores serem iguais não faz sentido. E, por fim, a premissa 9 e a premissa 10. A premissa 9, o modelo de regressão, ele está especificado de forma correta. Então, a gente está pressupondo que no modelo de regressão que a gente está apresentando, essa relação é uma regressão linear, tanto na variável quanto nos parâmetros. E essa premissa que a gente está assumindo é que, de fato, esse modelo está especificado de forma correta. Ele não assume nenhum outro tipo de modelo, tá? Então, a gente está especificando corretamente essa modelagem para a regressão. E a premissa 10, não há multicolinearidade perfeita. Não há relações lineares perfeitas entre as variáveis exploratórias. Essa premissa 10, ele chama atenção que ele vai abordar melhor quando a gente estiver tratando de regressão múltipla, tá? Mas essa é uma premissa que ele já chama atenção aqui. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? A partir daqui, o que a gente vai fazer, tá? A gente tem, até o momento, possibilidade, né, de fazer a estimação da regressão, observando, né, os estimadores para beta 1 chapéu, para beta 1 e para beta 2, por consequência, a gente tem os estimadores, né, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu. O que acontece é que, à medida que a gente está tratando, né, está fazendo essas estimativas, a gente tem, à medida que a gente muda a amostra, a gente tem valores diferentes para as estimativas que a gente tem. Então, essas estimativas baseadas nos mínimos quadrados ordinários, elas são funções desses dados amostrais. Então, o que a gente quer agora é ter uma certa medida para expressar a confiabilidade, para apresentar, para pensar na precisão desses estimadores que a gente vai estar utilizando, tá? Então, o que a gente faz agora é pensar na precisão ou os erros padrões das estimativas que a gente tem para os mínimos quadrados. Essas medidas, elas são baseadas na variância de beta 2 chapéu e de beta 1 chapéu. As expressões para variância de beta 2 chapéu é essa aqui, para beta 1 chapéu seria essa. E
a medida, né, de variância, se a gente extrai a raiz quadrada, a gente tem o erro previsto para esses estimadores, tá? Então, sigma ao quadrado é a variância constante ou homocedástica, tá? São as informações referentes à população como um todo, tá? E, em geral, a gente não tem essa informação, mas a gente consegue ter uma estimativa dela. Sigma chapéu, ele vai ser o estimador de MQO do verdadeiro valor da população, do sigma ao quadrado. E para a gente calcular quem é esse estimador, a gente vai ter o somatório dos chapéu, né, dos desvios quadráticos previstos que a gente tem, dividido por n menos 2. Essa divisão por n menos 2 é referente ao somatório de y quadrado, y chapéu ao quadrado, é a soma dos quadrados dos resíduos. Tá? Então, a gente pega as informações dos erros ou dos resíduos, tá? E a soma desses valores ao quadrado é o que a gente chama de soma dos quadrados dos resíduos. E aí, esse valor, a raiz quadrada desse valor, é o que a gente chama de erro padrão da minha estimativa, ou erro padrão do desvio, ou da regressão. Então, eu tenho possibilidade de ter essa informação do erro da minha estimativa, o erro padrão da minha estimativa, tendo a informação com relação a resultados que são da minha amostra, tá? Porque o y chapéu eu consigo calcular a partir das informações da amostra também. Então, essa é a minha primeira medida de erro para esse estimador. Tá? Então, eu consigo ter uma estimativa para o erro que a minha regressão comete. Então, essa medida é uma medida que é importante e a gente vai estar mensurando nos próximos exercícios. Tá? Daqui para frente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar trabalhando em cima de algumas outras medidas importantes, tá? A gente vai chamar a atenção. Essa parcela aqui é a soma dos erros dos quadrados dos resíduos. Então, para a próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai observar outras medidas importantes que a gente tem, como a soma dos quadrados explicados, baseados na regressão, e a soma total dos quadrados. Por quê? A gente vai querer ter uma medida para verificar o ajustamento das minhas informações. Então, primeiro a gente tem aqui uma medida do erro, depois a gente vai ter uma medida para a qualidade do ajustamento que a gente faz. A gente tem uma informação, tem uma reta de regressão da população, a gente tem uma reta de regressão para a amostra. Qual é a qualidade desse ajustamento? O quão ajustada é minha reta da amostra em relação à população como um todo, tá? Quem vai medir isso para a gente vai ser o coeficiente de determinação. Aí, na próxima aula, a gente vai olhar como é que a gente faz para calcular o coeficiente, tá? O coeficiente de R2. Tá? Vou ficar por aqui, porque senão a gente não consegue avançar muito mais e não consegue fechar. Então, vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente segue olhando quem seria como é que eu faço para calcular o R2, tá? Fazer essa medida de ajustamento através do cálculo do R2. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Precisando revisar, ver novamente o material para ir se acostumando. Anotações, Deixa eu parar aqui a gravação.